Shalom, shalom, queridos, todos que estão já conectados conosco na live dessa quinta-feira. Essa semana tem sido uma semana muito especial, com convidados muito especiais, de muita honra, pessoas que eu tenho uma autoestima, amo demais, pessoas que Deus tem usado no Rio Grande do Sul, no Brasil e nas nações. Tem estado aqui conosco essa semana. Segunda foi o apóstolo Ricardo, na terça o profeta Vanderlei. Ontem tivemos o apóstolo Marcos Fernando e hoje está conosco um amigo já de longa data, profeta Vinícius Iracete, um homem que Deus tem usado muito, né, não só aqui no nosso estado, mas nas nações. Deus tem levado ele às nações. Ele é um jovem profeta ainda, né, ainda jovem, mas muito maduro no espírito, né, que tem fluído muito aquilo que Deus tem dado a ele, algo muito forte, né? Deus tem dado uma graça tremenda, uma unção extraordinária, né? E o profeta Vinícius já tem escrito, né, 4 livros lançados e está lançando agora, já na semana que vem, o 5º livro, né? Mais um livro está chegando aí. Eu li 2, profeta, 2 dos seus livros, muito bons, com muitas revelações, muito entendimento, muitos testemunhos, né? Tenho acompanhado as lives, tenho acompanhado o YouTube, né? O seu canal, que tem bombado, como o pessoal diz hoje em dia, né? Tem bombado ali no YouTube, muitas revelações, muita palavra de Deus. E para mim é uma grande alegria, uma honra ter o senhor aqui conosco na nossa live. Uma honra ter aqui o senhor participando conosco. Sei que o seu horário é curto, né? Então, quero aproveitar o máximo tempo do senhor aqui conosco. Já vou lhe dar liberdade já para o senhor ir ministrando, né? Dando boas-vindas ao pessoal, conversar com eles. E tem liberdade, aquilo que Deus colocar no seu coração, tem liberdade para compartilhar. Então, já lhe passo a palavra, bem-vindo, uma honra. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite de estar conosco. Muito obrigado, apóstolo Estevão. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui junto com vocês, compartilhar algumas coisas do Espírito. Sempre quando a gente fala das coisas de Deus, nós nos alegramos. Não existe assunto melhor do que falar do reino de Deus, e principalmente quando entramos na parte do sobrenatural, dos mistérios, da glória de Deus e do tempo que nós estamos vivendo também. Porque são tempos proféticos, e tempos proféticos são tempos de mudança. Então eu creio que Deus, ele está realmente abalando algumas estruturas, para que as coisas inabaláveis elas permaneçam. E é um prazer imenso estar junto contigo, também com toda a comunidade, e também o apóstolo Ricardo Wagner, que Deus abençoe a vida dele. Amém. Líder dessa grande rede apostólica, que se tornou uma rede imensa para a glória de Deus, e que tenho certeza que vai crescer ainda mais. Amém, amém, profeta. Que assim seja, em nome de Jesus, né? Tomamos como palavra profética também. O apóstolo Ricardo tem um carinho muito especial para o senhor, né? Sempre manda um abraço, né? Ele sabia que o senhor ia estar aqui, mandou um abração. E eu estava vendo no seu livro, profeta, que na sua pesquisa, né, para escrever o livro, que uma das questões mais procuradas no YouTube é como ouvir a voz de Deus. E exatamente nesse viés que tens trabalhado, né, nesse viés que tens trazido compreensão através da escola de profetas, que eu tenho acompanhado, como disse, né, em muitas capitais de estados da nação brasileira, e algumas nações, né, já têm marcado, já têm feito, já têm trabalhado. Então, esse é o propósito da escola de profetas, é dar um entendimento de como ouvir a voz de Deus. É isso mesmo? Esse é um dos prismas, né? Porque tudo começou por uma direção profética de destravar o ministério e ativar o ministério de outras pessoas. Foi aí que nasceu a escola de profetas. A escola de profetas, ela não é, como muitos dizem, só para ensinar profeta a profetizar. Não, a escola de profetas é para ensinar a ouvir a voz de Deus. Só que para ouvir a voz de Deus, muitas pessoas não têm o discernimento para ouvir, para compreender como que Deus fala com elas. O que começou pequenininho, hoje se estendeu em uma magnitude muito grande, por causa dessa necessidade que as pessoas têm, apóstolo, de ouvir a Deus, de entender o que Deus está falando, tanto através da palavra,
quanto através de um profeta, ou através de uma visão, ou até mesmo de sonhos. E esse não é apenas um dos assuntos mais procurados do YouTube, também é um dos assuntos mais procurados no Google. Olha só. As pessoas, elas têm o desejo de ouvir a voz de Deus, só que elas pensam que Deus, ele tem apenas uma forma de falar, que é a forma audível, ou através apenas da sua palavra. Esses dias eu estava falando com uma menina lá de Santa Catarina, e ela é radialista, e nós estávamos num programa ao vivo. E ela disse assim para mim, que ela tinha visto um vídeo meu, 9 formas ou 9 maneiras que Deus fala conosco. Quando eu disse para ela que 9 formas são formas básicas e que há mais formas que Deus fala, ela disse, eu nunca ouvi isso na vida, que Deus tem mais de uma forma de falar. Ela disse, eu acreditava que Deus falava através da palavra dele, através do profeta e através dos homens ou de algumas coisas, mas você falou em 9 maneiras de ouvir a voz de Deus e agora você está me dizendo ao vivo que tem mais maneiras de ouvir a voz de Deus? E eu disse para ela, a falta de discernimento, geralmente as revelações vêm puras, Deus fala com a gente, mas a falta de discernimento espiritual, de entender os sinais e de buscar compreender, porque ouvir a Deus também é uma ciência. Ouvir a Deus deve ser estudado. É verdade. Geralmente as pessoas estudam outras coisas, mas estudar a voz de Deus deve ser, eu posso dizer, a meta de todos nós. Porque Deus está falando a todo tempo conosco. Uhum. Deus está falando conosco quando estamos caminhando, quando estamos descansando, e fala conosco também quando estamos dormindo. Ele tem muitas maneiras de falar, mas o nosso ouvido espiritual tem que ser treinado. Às vezes, nos encontramos nas encruzilhadas da vida, apóstolo, porque não sabemos que direção tomar. E não identificamos também os sinais do que Deus está querendo falar com a gente. Mas estamos olhando para uma outra solução ou pensando que Deus vai falar de outra forma. É verdade. Na verdade, Ele já está falando, Ele já está dando a direção, já está querendo nos guiar. Eu achei muito interessante, profeta, a tua colocação no livro Profetas dos Sonhos, né? Profetas dos Sonhos, a respeito de que o nosso espírito ele não dorme, né? Que o nosso espírito está sempre recebendo de Deus. Achei tão bem colocado, né? Foi uma revelação, né? Foi uma revelação, sim, porque tão tremendo, né? Deus pode falar conosco, a gente está dormindo, como você coloca no livro, a gente passa 1/3 da vida dormindo e a gente perde de ouvir Deus, né? Através dos sonhos. E eu queria lhe parabenizar, inclusive, muito embasado o livro, muito bem escrito, com muita revelação de como Deus fala, né? Falando de palavra de conhecimento, palavra profética, né? Todas a palavra de sabedoria, né? Então, é uma forma tão bacana de Deus falar conosco. E eu queria até aproveitar e falar aqui para quem não sabe, né? Aproveitar e dizer, olha, pessoal, comprem os livros do profeta, vale a pena, realmente, é uma escola de profetas, ele está se dedicando, né? Derramar a sua vida para treinar uma geração toda para viver esse ministério profético. Tenho visto, hoje, inclusive... Apóstolo, hoje, a escola de profetas é a maior do Brasil hoje. Uau, que bênção. É a maior do Brasil e ela é uma das maiores do mundo. Pelo número de alunos que nós temos em cada evento, em cada escola. É a maior já do Brasil e uma das maiores do mundo, para a glória de Deus, né? Amém, glória a Deus, que bênção, e que cresça cada vez mais em nome de Jesus. E o Senhor colocou no livro, profeta, que foi através de uma palavra profética que Deus lhe chamou ao ministério, né? Quando nem tinha essa expectativa, ainda menino, sim, recebeu uma palavra profética. O senhor pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Tá bom. Eu tinha um outro plano para a minha vida. Eu com 15 anos de idade, eu já havia me formado. Então, eu já tinha começado a estudar desde os meus 14 anos, eu já estudava para seguir uma carreira militar.
Eu queria ser cadete do Exército, então estava estudando para a SpaceX na época, e aquela rotina pesada, e coloquei na minha cabeça que eu queria ser oficial. Me converti nesse meio todo, né? Me converti, aceitei Jesus, comecei a frequentar os cultos, e estava num culto de missões de uma igreja, Assembleia de Deus. Um culto de missões, poucas pessoas no culto de missões. Naquela época, não ia muita gente, acredito que até hoje não vá muita gente a alguns cultos de missões, mas havia um missionário que estava ministrando naquele dia, e ele estava ministrando sobre o ID de Jesus, a importância de alcançar aquelas pessoas que estão nos lugares mais distantes, enfim. Eu estava muito quebrantado naquele dia, e teve um momento assim do culto que foi interrompido para orar pelas nações do mundo, orar pelos povos, pelos missionários, para que o evangelho entrasse em vários lugares. Eu ali estava no meu banco, aqueles bancos, me lembro, de madeira, né? E orando a Deus, dizendo: Deus, abençoa os missionários, e se o Senhor precisar me enviar, envia a mim também, eu quero fazer missões. Só que dentro do meu coração, eu queria fazer missões como algo à parte daquilo que eu desejava, né? Então eu estava convicto do que eu queria ser um oficial, e no tempo de sobra eu iria fazer missões. Mas então, uma irmã, do coque, ela atravessou os bancos da igreja e me abraçou. Quando ela me abraçou, ela começou a profetizar na minha vida. E ela profetizou que Deus iria me usar, que Deus iria fazer coisas tremendas na minha vida, que Deus iria me levar a muitos lugares, que eu iria ministrar muita gente. Quando aquela palavra profética foi liberada na minha vida, ativou algo em mim. Ativou algo em mim que antes não existia isso. Mas despertou algo em mim. Eu saí daquele culto, eu posso dizer que eu saí daquele culto 2 vezes convertido. Porque eu saí com o desejo de servir a Deus. Quando eu voltei para casa, eu tinha uma mesa, eu era tão Caxias, apóstolo Estevão, que eu tinha uma toalha até do quartel, sabe? Como se fosse aqueles cobertor antigo. Eu colocava por cima daquela mesa, aquela mesa era cheia de livros, e eu coloquei todos os livros contra a parede e peguei a Bíblia e comecei a ler toda ela. Eu li toda ela e em pouco tempo eu li toda ela. Quando terminei de ler a Bíblia, eu sabia do meu chamado. E eu tive que tomar uma decisão. E a decisão foi abandonar aquilo que Deus tinha, que eu queria, para abraçar o que Deus tinha para mim. Foi uma decisão que eu tomei. Mas o que mexeu na minha vida, o que ativou isso na minha vida foi aquela palavra profética. Eu até brinco com o pessoal que a palavra profética, ela bagunçou a minha vida. Mas ela bagunçou, na verdade, para o bem. Porque hoje é a maior alegria da minha vida poder servir a Deus, é a maior alegria da minha vida poder servir pessoas. Então, é algo sem comparação. Que tremendo isso, profeta, que lindo, né? Incentiva todo mundo que está nos acompanhando. Até gostaria de pedir a que eles estão conosco aí, puderem compartilhar a live, né? Tem amigos aqui, pastores de vários lugares estão aqui conosco. Pastor Luiz Henrique, da região de São Leopoldo, né? Um abraço, pastor Luiz Henrique, o pastor Eduardo, lá de Canoas, pastora Luciane, de Sapucaia, né? Diz que tem acompanhado o profeta, né? E que o livro sobre os sonhos ajudou muito ela. Que bênção, né? Que bom. Gostaria que você ajudasse a compartilhar aí também, e como uma palavra profética faz a diferença. Imagine, né? Talvez nunca aquela irmã poderia entender a dimensão que tudo se tornaria, né? Do quanto Sim. Deus iria usar. Eu lembro que quando eu lhe conheci, o senhor pastoreava lá em Rosário do Sul, né? Era pastor sênior em Rosário do Sul, e já andava, né, nas palavras de conhecimento, né? O senhor já era usado nas palavras de conhecimento, e inclusive o senhor fala que durante 14 anos esteve na forja de Deus, né? Deus esteve trabalhando, preparando para esse momento.
E o que o senhor pode falar para aqueles também que têm uma expectativa de ser usado no ministério, né? Quais os conselhos que o senhor dá aí nesse processo de ser trabalhado por Deus, lapidado por Deus, ministrado por Deus, né? Olha, primeira coisa que eu creio que alguém tem que buscar é uma vida com Deus. Pode seguir, profeta. Tá tranquilo aqui. Pode seguir. Uma vida com Deus, Posso né? seguir? Primeiro ponto. Tá? Pode, Uma pode. vida profunda com Deus. Eu aprendi a oração em línguas e mergulhei nela por anos. Isso afiou o meu ministério. A oração em línguas, ela nos edifica a tal ponto de nos dar uma fortaleza. Ela é como um invólucro em nós para momentos difíceis. Todo aquele que quer ingressar no ministério, ele tem que ter uma vida de oração e ele precisa mergulhar no mistério da oração em línguas. Isso vai edificar ele. Isso vai fortalecê-lo para tempos difíceis. Bom, além disso, além dessa vida com Deus, eu creio que obedecer às direções de Deus também é fundamental. Porque eu estava muito, posso dizer assim, em uma zona de conforto na cidade que eu estava. Eu havia chegado ministerialmente ao sucesso na minha cidade. Minha esposa tinha um escritório de advocacia, tinha minha casa própria, estava bem sucedido, tudo equilibrado. Só que quando o Espírito Santo falou comigo que eu estava entristecendo ele, aquilo ali foi algo impactante assim na minha vida, porque eu pensava que eu estava agradando a Deus, mas o Senhor disse para mim que eu estava o entristecendo. Eu disse: Deus, como que o Senhor pode estar triste comigo se eu estou vivendo uma vida no altar? Eu sou uma pessoa íntegra nos meus relacionamentos. Essa igreja era uma igreja pequenininha, agora é uma grande igreja, talvez a maior da cidade. E, enfim, eu pensava que eu estava agradando a Deus. Só que ele disse para mim que eu já deveria ter ido embora daquele lugar. E, de fato, ele já havia falado comigo. Mas eu estava muito apegado à vida que eu tinha. A gente acaba se acostumando quando, um certo momento da vida, tudo já está alinhado. E na minha vida estava tudo alinhado. Na vida da minha esposa, profissionalmente, no meu ministério estava tudo alinhado. Estava tudo indo, ao meu ver, estava indo bem. Mas o Senhor havia falado comigo. Há 2 anos antes dele falar isso, ele já tinha dito para mim que eu deveria mudar de cidade. E eu estava muito receoso. E uma outra coisa que Deus falou comigo, além disso, foi que eu deveria colocar o meu ministério de profeta na frente do meu ministério de pastor. Isso para mim assim foi como se a identidade precisava vir à tona. É como se Deus dissesse para mim: agora você tem que assumir o plano original. Quando Deus falou isso comigo, que eu deveria assumir o plano original, eu pensei: mas o que eu estou fazendo todos esses anos, então? E Deus falou para mim que, naquele tempo, eu estava na vontade permissiva dele. Eu só entrei na vontade perfeita quando eu coloquei o meu ministério de profeta na frente do meu ministério pastoral. Isso foi difícil. Mas, por muito tempo, eu coloquei o ministério pastoral para agradar a todos. Eu coloquei na frente do meu ministério de profeta. Quando eu coloquei o ministério de profeta na frente, então eu comecei a ver um romper de Deus. Ali começou um romper. A obediência, ela também é um dos passos do rompimento ministerial. Quando se obedece a Deus, se está rompendo espiritualmente. A terceira coisa, que eu acredito que fez muita diferença na minha vida, foi ter ido a lugares de rompimento. Como assim lugares de rompimento?
é inegável que há ambientes de rompimento. Porque eu não falo em ir a qualquer evento, eu não falo em ir a qualquer congresso ou a qualquer conferência. Eu falo lugares que o Espírito Santo dirige você, aonde existe uma unção verdadeira e que existe homens que têm uma graça de transferência na vida deles. Que aí é um outro ponto-chave. Há homens de Deus que têm dons na vida deles, mas eles não transferem nada. Eu sei, vivi isso muito tempo. Estive em muitos congressos, fui a N conferências, mas lugares de rompimento são lugares onde aqueles que estão ministrando, eles têm um coração aberto para transferir a unção e tem a graça também. Porque às vezes uma pessoa tem o coração aberto para transferir, mas ele não tem a graça para transferir a unção que está na vida dele. Por exemplo, gerar discípulos se gera com ações, se gera com ensino. Agora, ativar ministérios é uma unção. E eu conheço poucos homens no mundo que têm uma unção de rompimento. Existem muito poucos homens. E um detalhe, para que essa unção de transferência e de rompimento ela seja liberada, tem que ser também em lugares de rompimento. É por isso que Jesus em Nazaré não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque o ambiente não estava propício para curas e milagres. Então, tem que haver uma unção de transferência através de alguém, de um homem de Deus, e tem que haver um ambiente também profético de rompimento. Quando essas duas coisas se casam, você está no lugar perfeito para receber coisas divinas. Elias, ele tinha essa graça de transferir a unção. E um detalhe, teve um momento, que daí eu falo, eu falo um pouco disso, eu não me lembro em qual livro que eu falei, ou se eu vou escrever um livro sobre isso, está nas minhas anotações ali. Mas eu sei que eu escrevi um pouco sobre isso, sobre lugares de rompimento e unção de rompimento. São essas duas coisas juntas, conectadas, que fazem com que a unção ela descarregue sobre a vida de uma pessoa. E eu estive, apóstolo, em 2 lugares de rompimento, com 2 ministros de rompimento, e que isso trouxe uma grande diferença na minha vida. Uma grande. E um detalhe, no primeiro lugar de rompimento que eu tive, eu não consegui nem imposição de mãos. Porque minha esposa passou ruim na viagem e nós tivemos que retornar. No meio da viagem, voltando para casa, eu disse para ela, eu recebi algo. E ela disse, o que você recebeu? E eu disse para ela, eu recebi algo e isso vai se manifestar na minha vida nos próximos dias. Quando eu retornei para minha cidade, nos próximos dias, já começou a operar aquela unção que eu havia ido buscar. Ou seja, eu creio em lugares de rompimento e creio também em unção de transferência, que não é qualquer um que tem. Muito bom. São verdades muito tremendas que o senhor está compartilhando, profeta, né? E precisa reconhecer, né, esses ambientes que são realmente carregados de uma unção de rompimento, de transferência, né? Precisa reconhecer e se alinhar, né, nesses lugares e buscar se deixar trabalhar e ser destravados para viver isso, né, nas nossas vidas. E claro que é fundamental, até escrevo o livro de honra, né, me presenteei com esse livro, né, e eu falo sobre isso, né, que a honra também é uma das formas de gerar esse ambiente de despertamento, né, que é uma das coisas que tem se perdido, às vezes não se reconhece, né, quando é que Pedro conseguiu ser ativado por Jesus para viver o seu grande ministério, né, quando ele reconheceu quem Jesus era, né, e às vezes não se reconhece a unção que existem em alguns homens de Deus, né, não reconhece que essas pessoas têm uma graça de Deus sobre elas para destravar
ministérios, para ver que tu reconhece a hora estava trazendo, estava determinando um destino, estava determinando Deus sobre a tua vida. E às vezes é isso que a gente percebe, né? As pessoas, elas não conseguem ouvir Deus. Inclusive no livro O Senhor Distante, que quando a pessoa, né, quando um homem de Deus está ministrando, tem que perceber o que o Espírito Santo está falando por detrás, né, o pano de fundo, aquilo que Deus está falando também com cada um, né, conosco, através daquela palavra. E muitas vezes é o que não acontece, né? Muitas pessoas não estão percebendo aquilo que Deus está falando. E eu posso ver que, enquanto tu estás ministrando aqui, também estás ativando vidas, ministérios, Sim. pastores, líderes, para viverem o destino que Deus tem, aquilo que Deus tem. E um detalhe, quando Deus quer ministrar algo em você, você sente o que está para acontecer. Que Deus preparou para você receber delas. Olha que experiência tremenda aconteceu comigo. Eu estava em Buenos Aires e estava junto com a minha esposa e estava em uma conferência do Freyson, Marilyn Hickey, Daniel Colenda e Carlos Anacondia. Quando no meio da reunião eu estava adorando a Deus, estava ali adorando junto, minha esposa estava ali, a igreja estava lotada. Quando Freyson entrou na reunião, eu senti como se fosse um empurrão nas minhas costas. Quando ele entrou na reunião, eu senti como se fosse um empurrão nas minhas costas. E eu virei para trás, não tinha ninguém nas minhas costas. Mas eu olhei para a porta, ele estava descendo junto com segurança. E olha que interessante. O Espírito ministrou em mim que eu iria receber algo da vida daquele homem naquele dia. Ele colocou em mim isso. Quando foi chamado o pessoal à frente para receber oração e imposição de mãos, quem é que impõe as mãos sobre a minha vida? Freyson. Quando ele impõe as mãos sobre a minha vida, eu senti algo foi comunicado naquele momento. Estevão, esse foi um dos lugares de rompimento na minha vida. Quando cheguei em casa, eu disse para minha esposa, nós vamos ver algo acontecer nos próximos dias. E dito e feito, naquela época, meu canal estava com 25 mil inscritos. Num período de 7 dias, de 25 mil inscritos, foi para 100 mil inscritos. Uau, meu Deus. De 25 mil inscritos, foi para 100 mil inscritos. Foram números que nós vimos, mas eu vejo muito mais do que números. Sim, eu vejo uma unção que eu recebi a partir daquele dia. Uhum. E uma unção que repousou sobre a minha vida. Uhum. E interessante que acontece um pouco diferente comigo. Mas quando as pessoas estão vindo para nossas escolas de profetas, há pessoas que são batizadas no Espírito Santo quando descem do avião. Olha quando só. Estão dentro do aeroporto, quando estão dentro do aeroporto, muitas delas são tocadas por Deus. Um grupo de 7 mulheres vieram em caravana junto para a escola de profetas. Quando elas saíram do avião e estavam saindo para o desembarque, juntas, rindo, conversando, de repente Deus pegou todas aquelas mulheres. E elas foram tocadas por Deus, que tiveram que parar. Elas choravam abraçadas umas às outras por causa da unção de Deus
que comunicou nelas a partir do momento que elas estavam a caminho da escola. Ou seja, a mesma coisa que eu senti, a unção que reagiu no meu corpo quando Freyson, ele entrou, é a mesma unção que hoje as pessoas elas reagem quando estão vindo para a escola de profetas. Ou seja, recebi algo de fato. É por isso que eu creio em lugares de rompimento. E Deus me disse que a escola de profetas é uma plataforma profética de rompimento. As pessoas que têm contato com essa plataforma, elas têm rompimento, elas têm destravar de Deus. Enfim, eu creio em rompimento. Amém. Amém. Também creio. Creio muito em rompimento, creio exatamente isso, que há homens que Deus tem levantado para destravar vidas, e visivelmente Deus tem feito isso através da tua vida, profeta, em muitos lugares, muitas pessoas, através das lives, né? O pessoal pode acompanhar suas redes sociais, quem ainda não acompanha, né? Pode começar a acompanhar. Profeta, o pessoal está pedindo aqui aonde pode encontrar os seus livros, né? Eu sei que tem e-book na Amazon, mas eu gostaria que o senhor pudesse aí falar para a turma como pode comprar os seus livros, né? Você pode mandar um WhatsApp no telefone 55996 11 32 80. 55996 11 32 80. Esse é o telefone da Escola de Profetas. Aí você pode pedir um livro e ali elas vão dar a informação para você. E tem pela Amazon, né? Que é a versão e-book, né? E tem também o livro físico. Só que o livro físico pela Amazon é só para fora do país. Para dentro do país é só e-book mesmo. E nas escolas de profetas, que a gente disponibiliza também. Só que o meu livro, Profeta das Visões, vai estar disponível a partir da semana que vem. A partir de, acho que quinta-feira ou sexta, nós vamos fazer o lançamento. Olha aí que benção. Então, inclusive, saindo, né? Esse livro foi muito difícil de escrever. Ah, é? Quer contar um pouquinho rapidinho aí? Pode ser. O material é muito escasso sobre visões. É muito escasso. É como achar uma agulha no palheiro. Porque os livros que escrevem sobre visões são muito superficiais. E são poucos. Isso tanto em português quanto em inglês, espanhol, são muito poucos. A maioria dos profetas ou dos pastores que escrevem sobre visões, eles escrevem um capítulo do livro. Escrevem, talvez, uma parte. Enfim, só que tem algumas coisas do meu livro que eu tive que realmente buscar revelação na palavra. Falei sobre déjà vu, falei sobre êxtase, transe, arrebatamento de espírito, arrebatamento físico, falei sobre o transportar, falei sobre visões dentro dos sonhos, enfim, realmente temas assim únicos. E falei também da palavra de conhecimento, da visão dentro da palavra do conhecimento, do dom da palavra do conhecimento, a visão dentro da profecia. Ou seja, foi bem difícil de escrever esse livro, porque parte dele teve que ser em revelações. Em revelações onde o Espírito me dirigia a versículos, e tive que colocar também alguns testemunhos. Então, assim, é um livro, eu digo que esse é um livro que quem adquirir ele vai ter que ler umas 3 vezes, porque tem algumas partes ali que vão ser bem conflitantes, até mesmo, talvez, com alguém que tem um espírito de religiosidade. Ele vai ter que ler 1 vez, 2, e buscar uma direção do Espírito naquilo que vai ser falado. Então, é algo muito forte, muito especial também. Olha só, quanta riqueza, então, hein? Então, contando os dias, então, para adquirir o livro, né? Vai ser lançado, esse já vai ser lançado pela Amazon já? Sim, na verdade já está na Amazon, né? Vem, então... Ele está na Amazon, mas eu não fiz o lançamento ainda, porque eu estou esperando vir o livro físico da gráfica. E o livro físico chega entre quarta e quinta-feira da semana que vem.
aí nós vamos lançar o livro, né? Que bênção. Então, olha aí, pessoal, né? Quem vai sair já semana que vem, estamos tendo uns spoilers aqui do livro já, né? Não, e Algumas nós... revelações. Isso, não, e o pessoal que quiser adquirir o livro físico, a gente manda também por Sedex. Manda por Sedex para qualquer parte do Brasil. Ontem mandei uma caixa de livros lá para Roma. Então, a gente manda para o Brasil, manda para fora do Brasil. Isso aí, pelo WhatsApp da escola ali, o pessoal entra em contato e a gente manda os livros para eles. Sim, sim. O pastor Luiz Henrique colocou aqui, né, o WhatsApp, a profeta Eneida também, esposa do apóstolo Ricardo, aqui tinha pedido, já agradeceu aí, então, com certeza, a turma já vai adquirir o livro aí, todo mundo na expectativa, né? E profeta, tem alguma previsão livro já muito de bom, viu, escola? apóstolo? Ah, é? Chegou a ler, então, o livro, honra? Sim, sim, gostei muito. Inclusive, em uma reunião de liderança, eu ministrei no teu livro. Olha só, que honra. Muito obrigado. Sim, uma bênção. Muito bom o livro. Realmente um livro de calibre sobre honra e liderança, né? São fundamentos, né, profeta? São fundamentos, valores, princípios que nós temos que trabalhar, e a igreja precisa aprender a honrar, né? Precisa aprender como um todo. A nossa cultura é uma cultura de desonra e precisamos trabalhar esse princípio tão importante que Deus nos ensina, Sim. né? Então, obrigado aí pelo senhor ter indicado aí, falado também do livro, né? Obrigado por isso. Muito bom. Olha, excelente então, nós trabalho. estamos... bom, muito bem. Só quem em seguida está saindo um outro agora. Que é escrever um livro, né? É verdade, é verdade. A gente valoriza ainda mais o trabalho do outro, né? A gente acaba valorizando mais o trabalho. Não é mole. Olha, eu levei para esse, o Profeta das Visões, foi o livro que eu mais demorei para escrever ele, né? Ele já estava, eu já estava com algumas anotações, porque eu anoto tudo que Deus fala, né? Tudo que Deus vai falando, eu vou anotando. Então, eu já estava desde o ano passado com as anotações e foi bem difícil, assim, escrever ele. Mas com essa quarentena, deu para terminar o livro e já vai dar para começar outro. Olha só, então. Que bênção, né? Deus usa todas as coisas, né, para o nosso bem, né? Então, olha aí, não só para o seu bem, mas para todo mundo aí que vai se deliciar com essa obra maravilhosa aí que já está, né? Já está sendo vendida. O pessoal aqui já está todo mundo dizendo, separa o meu, quero muito o meu, aí então já dá para adquirir o livro, né? Com certeza vai ser muito bom. Todos os outros que eu li também muito bons, com muita clareza, com muita revelação, muita base bíblica, isso é ótimo, né? O pastor Luiz Henrique está dizendo que precisa fazer uma entrevista com o senhor aí também, escrevendo sobre o ministério profético aí, né? Benção demais. Querido, eu sei que o seu tempo é limitado, né? A gente marcou até às 18h45, então eu queria pedir para o senhor aí orar, se tiver uma palavra, né, que Deus me der, fique à vontade para liberar sobre aqueles que estão conosco, aqueles que vão também assistir depois, alguns não conseguem assistir agora, mas assistem depois, fica gravado aqui no Facebook. Então, queria lhe dar liberdade aí, pedir para o senhor estar orando, todos estão conosco, e aquilo que Deus colocar no seu coração, o senhor pode ministrar. Obrigado, apóstolo, e que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Algo importante sobre a tua pessoa, apóstolo, é que em todo esse tempo que eu te conheço, você nunca mudou. Você continua sendo sempre a mesma pessoa, aquela pessoa do reino de Deus. E isso é um brilho que não se pode perder. E reconheço que realmente tu foi marcado por Deus. Né? Tu é um homem marcado por Deus. Agora, nós precisamos analisar o tempo que estamos vivendo. Eu creio que muita coisa vai mudar quando toda essa pandemia acabar. Eu creio que nós vamos viver um tempo novo no Brasil e nas nações. Eu creio que muita gente vai se converter e creio que vai haver grandes evangelismos. Eu creio em grandes massas que vão se voltar para Jesus. Só que a igreja tem que estar preparada para esse tempo, porque Deus vai usar aquelas pessoas que estiverem com seu coração disponível, mas também alinhados com um propósito. Às vezes a gente pensa assim, não, mas tudo que Deus espera de alguém para usar
é que a pessoa ela se coloque nas mãos de Deus. Sim, isso é uma das coisas, mas o caráter tem que estar totalmente irrepreensível. A igreja tem sido muito tentada a fazer as coisas como o mundo faz, tentada a negociar seus valores. E Deus, ele vai usar pessoas, após isso, de uma forma sobrenatural, eu creio. Amém. Só que também creio. Pessoas de mau caráter, pessoas que não estiverem alinhadas ao propósito de Deus, elas podem até começar algo, mas não vai vingar. Por quê? Porque as pessoas, elas já estão, a gente vê até pela política, as pessoas, elas não estão mais aceitando algumas coisas, principalmente quem é do bem, não é mais conivente com algumas práticas. O pessoal já pegou uma certa resistência, até mesmo sobre política, e o mesmo vai acontecer em relação à igreja. Se as pessoas não se adequarem ao propósito de Deus e não viverem uma vida reta, uma vida transparente e uma vida de poder, porque o evangelho que vai marcar também o século XXI, eu ouvi que o que vai marcar o século XXI é o coronavírus. Mas eu creio que o que vai marcar o século XXI em relação à igreja é a demonstração do poder de Deus. Hoje Amém. Nós vemos muita gente ministrando palavras bonitas, mas sem poder, sem demonstração de milagres. E nós precisamos de uma igreja poderosa nesse tempo. De uma igreja que não tenha só conversa, mas de uma igreja ativa nos dons. Uma igreja que ouve a Deus. Eu fui questionado, como profeta de Deus, por que Deus não havia revelado para mim ou para os outros profetas do mundo sobre o coronavírus. E sabe qual a resposta que eu dei? Eu dei a seguinte resposta: um povo que tira os profetas do altar quer ouvir que palavra de Deus. Porque tanto apóstolos quanto profetas, nós podemos dizer que não tem muito lugar em muitos púlpitos, porque a igreja não quer ouvir. Ou seja, a igreja cobra muitas vezes uma coisa que ela não dá liberdade. Se a igreja tivesse dado mais liberdade para os profetas, tenho certeza que muita coisa poderia ser poupada, até mesmo dentro da igreja. Mas os pastores querem ocupar o lugar de profeta. Os pastores querem ocupar o lugar de apóstolo. E cada ministério tem o seu lugar no corpo de Cristo. O pastor tem o seu lugar, o mestre tem o lugar dele, o evangelista tem o lugar dele. Mas onde está o lugar do apóstolo e do profeta? Ou seja, a igreja, para ela também viver essa chama do avivamento de Deus, ela vai precisar dar ouvidos ao que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a dizer vai quebrar muito a Babilônia. O que Deus tem a dizer vai tirar muita gente do altar. Mas o que Deus tem a dizer também vai construir muito altar. Vai restaurar, Amém. Inclusive, lugares que já estão caídos. Então, é nisso que eu creio. E o meu conselho a Amém. Todos os jovens ministros é que vocês mergulhem no propósito que Deus tem para vocês. Fazendo isso, já está de bom tamanho. Apóstolo, Amém. Foi um prazer ter estado contigo. Eu gostaria de ficar mais tempo contigo. Antes de começar a live contigo, eu estava numa outra live e agora eu vou sair daqui e eu tenho uma reunião de pastores. Bênção. Muito obrigado, querido. Foi um prazer te ouvir. Realmente a gente foi muito ministrado. Recebemos através da sua vida aqui sendo ministrado em partidas pelas redes sociais. Um abraço para todos, um abraço para a família, para a igreja, né? As igrejas tão amadas. Tive a oportunidade de estar ministrando Santa Maria, em Rosário. Um abraço a todos. Deus abençoe. E quem sabe, em breve a gente consegue bater mais um papo aí Amém. Também, tá?
Abração mesmo. Cada vez mais sucesso. Deus Deus me use cada vez mais de uma forma tremenda. Amém. Abraço, querido. Um abraço. Deus abençoe. Como é que eu saio aqui agora? Aqui achei já. Isso. Achou Obrigado. como sair? Sim, obrigado. Um abraço. Abração. Tchau. Então, querido, você que está nos acompanhando nessa live, você pode compartilhar quanta palavra liberada aqui pelo profeta Vinícius. Você pode curtir, você pode falar. Eu queria aproveitar aqui, já que ele disse, né, dos profetas serem usados. Sabe que lá no dia 4 de janeiro, minha esposa trouxe uma palavra para nós, nos 12 dias proféticos que nós temos no início do ano. E ela trouxe uma palavra profética muito forte. E que o mês, e Deus marcaria esse mês e esse ano através daqueles que priorizam e focam a cruz. E que não existe trono sem cruz. Essa foi a mensagem que ela trouxe na época. Eu achei muito forte a palavra que ela estava liberando. Nós temos, inclusive, a palavra gravada. E ela liberou essa palavra. Ela liberou a palavra dia 4 de janeiro. E quando eu estava lembrando dessa palavra, revendo essa palavra, eu estava dizendo, imagina, parece que nós estamos novamente, ou que ela tinha visto, né, ou que ela tinha vivido aquilo que nós viveríamos agora no mês de abril. Então, Deus, ele tem falado através dos seus profetas, e a Bíblia é tão clara, crede nos seus profetas e prosperareis, crede em Deus e estareis seguros, que você possa receber essas palavras, que você possa se alinhar, tudo aquilo que Deus tem para ti, você possa ser destravado para viver o projeto e o propósito de Deus sobre a tua vida. Queridos, amanhã vai estar conosco aqui na live às 18 horas, estamos fazendo toda essa semana, tem sido muito bênção, você tem acompanhado. Amanhã vai estar conosco o pastor Lucas Schedler, da Igreja Tribo do Rei, de Venâncio Aires, vai estar ministrando conosco uma palavra aqui também às 18 horas. E a semana que vem nós vamos continuar. Na segunda-feira o apóstolo Ricardo vai estar conosco, falando sobre família. Nós, na segunda, falamos um pouco sobre os 7 montes. Se você não viu a live de segunda, precisa ver. E agora, na segunda que vem, vamos falar sobre família. Na terça-feira vai estar conosco o mestre Diego, vai estar ministrando conosco aqui também. Então, vamos seguir fazendo a live, vamos seguir aqui sendo ministrados, né? Tanto ensinamento tem sido essa semana, tantas coisas importantes foram liberadas sobre as nossas vidas. Então, que Deus abençoe demais a tua vida. Quero te pedir, não deixa de compartilhar a live, de dar o teu like, de deixar o teu coraçãozinho aí, encher de coraçãozinho a live e compartilhar com todos nas tuas redes sociais, para que todos nós possamos crescer aquilo que Deus tem para fazer. Queria só lembrar, ainda antes de terminar, que uma palavra profética para esse tempo, queridos, para essa década, é que todos nós estamos entrando, né, a partir desse ano 2020, nessa nova década, de um grande crescimento no profético, de incremento profético. Então, você precisa crescer no profético, através, seja das palavras de conhecimento, das palavras de sabedoria, da palavra de profecia, que você possa crescer na visão, nos sonhos, de ouvir a Deus de todas as formas, através da palavra de Deus, através da boca de um homem, de uma mulher de Deus, que você possa crescer e amadurecer no profético, que todos nós possamos crescer nisso que Deus tem nos proposto. Um abraço a todos, Deus abençoe. Até amanhã, 18 horas, nós vamos de novo com a live aqui na fanpage do Centro Apostólico. Se você ainda não curtiu a página aqui do Centro Apostólico, quero te convidar a você curtir as nossas redes sociais, no Instagram também, você possa estar curtindo, nos seguindo. Deus abençoe demais. Abração a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.